Saudações! Vamos à solução de mais um Sudoku. O Sudoku de hoje é classificado como difícil. Caso você queira jogá-lo, acesse o link na descrição. Vamos começar a solução aqui pelo bloco 9. Observe o seguinte, aqui no bloco 9 falta o número 9. Veja que a única possibilidade para o 9 é a casa em destaque, uma vez que aqui na coluna da direita já tem o 9, na linha inferior já tem o 9 e na coluna central também já tem o 9. Então, colocamos o 9 aqui na casa em destaque. Veja que além do 9, nesse bloco agora, já colocamos o 9, agora estão faltando o 3, 4, falta o 6. Veja, a única possibilidade para o 6, uma vez que o 6 não pode aqui na coluna da direita, já tem o 6. E não pode aqui na coluna central, porque já tem o 6. Então, a única possibilidade para o 6 aqui no bloco 9 é a casa em destaque. Por isso, aqui colocamos o 6. Agora está faltando o número 3, o número 4 e o número 7. Agora, vamos mover aqui para o bloco 6. Veja o seguinte, no bloco 6 falta o 8. O 8 não pode aqui na coluna da esquerda, nem na coluna central. Então, a única possibilidade para o 8 aqui no bloco 6 é esta casa em destaque. Por isso aqui colocamos o 8. Assim sendo, aqui no bloco 4, veja, o 8 não pode ir na linha superior, nem na linha central, nem na coluna da esquerda. A única possibilidade para o 8 é a casa em destaque, por isso aqui colocamos o 8. Falta o número 4. Veja que a única possibilidade para o 4 é a casa em destaque, uma vez que nesta coluna já tem um 4 e nesta linha também já tem um 4. Então, colocamos o 4 na casa em destaque. Veja que agora no bloco 4 está faltando o número 1, o número 5 e o número 9. Veja que o 9 não pode aqui na linha superior, por causa deste 9 aqui no bloco 6. Então, a única possibilidade para o 9 é a casa em destaque, por isso aqui colocamos o 4. Ou melhor, a única possibilidade para o 9 é esta casa em destaque, por isso aqui colocamos o 9. Então, no bloco 4, fica faltando apenas o 1 e o 5. Veja só, na última coluna, veja que falta o 5. O 5 não pode ir em nenhuma dessas duas casas vazias aqui do bloco 9, porque já tem o 5 no bloco. E nem pode nesta casa em destaque aqui no bloco 3, já tem o 5 na linha. Então, a única possibilidade para o 5 na última coluna é a casa em destaque. Por isso, aqui colocamos o 5. Veja que na sétima coluna falta o número 5. E a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque. Então, aqui colocamos o 5. Veja que na sétima coluna também falta o 2. A única possibilidade para o 2 é a casa em destaque. Por isso, aqui colocamos o 2. Veja que agora, para completarmos a sétima coluna, falta o número 7, por isso colocamos o 7 na casa em destaque. Agora, veja que no bloco 6, aqui no bloco 6, o 7 vai estar aqui em uma dessas duas casas da coluna central. Sendo assim, no bloco 9, o 7 não poderá ocupar esta casa em destaque, nem esta em destaque, porque já tem o 7 aqui na última linha. Então, no bloco 9, a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque, então aqui colocamos o 7. Voltando aqui ao bloco 6, veja que falta o número 1, duas possibilidades para o 1 e falta o 2. Veja que nesta casa em destaque, aqui no bloco 6, não pode o 1 e nem o 2, então essas duas casas aqui da coluna central serão ocupadas pelo 1 e pelo 2. Então, o 7 só poderá ocupar esta casa em destaque no bloco 6. Compreendeu? No bloco 6 falta o 1, o 2 e o 7. Uma vez que a casa em destaque não pode o 1 e nem o 2, por quê? Porque na linha já tem esse 2 e aqui no bloco 4 o 1 estará também nesta mesma linha. Então, esta casa em destaque só pode ser o 7, por isso aqui colocamos o 7. Agora veja bem, essas duas casas aqui da linha superior no bloco 5. Sabemos que essas duas casas vazias aqui no bloco 4 é o 1 e o 5.
Então essas duas casas aqui no bloco 5, que na linha superior do bloco 5, será o 3 e o 6. 3 e 6. Então nesse bloco ainda está faltando o 1, o 2, veja que falta também o 4. O 4 ocupará uma dessas duas casas da linha inferior. E o 7, veja que também falta o 7. E a única possibilidade para o 7 aqui no bloco 5 é a casa em destaque. Aqui nessa linha superior já tem o 7, na linha inferior também tem o 7, na coluna da esquerda também tem o 7, na coluna da direita também já tem o 7. Então colocamos o 7 na casa em destaque. Veja só, aqui na linha central, onde acabamos de colocar o 7, faltam agora 3 números. Veja que falta o número 1, 2 e 9. Veja que aqui na linha central, a única possibilidade para o 9 é a casa em destaque, por isso aqui colocamos o 9. Veja que ainda está faltando o 1 e o 2. Nesta casa em destaque não pode o 1, já tem este 1 aqui na coluna, então a casa em destaque é o 2. Para completarmos a linha, falta o 1, colocamos o 1 na casa em destaque. Então, para completarmos o bloco 6, falta o 2, colocamos o 2 na casa em destaque. Voltando ao bloco 5, veja que está faltando 4 números. Essas duas casas aqui, sabemos que serão ocupadas pelo 3 e pelo 6. Então, além do 3 e o 6, veja que está faltando o 1 e o 4. Esta casa em destaque não pode 1, então tem que ser o 4. Para completarmos a sexta linha, o 1 na casa em destaque. Veja só, agora observe a terceira coluna. Na terceira coluna faltam 4 números. Veja que falta o número 1, o número 5, o número 6 e o número 8. Não é isso? Faltam 4 números, está faltando o 1, o 5, o 6 e o 8. Veja que na casa em destaque não pode o 1, nem o 5 e nem o 6. Veja que já tem eles na linha. Então, a casa em destaque só pode ser o 8. Compreende? Conseguiu acompanhar? Né? Repetindo. Na terceira coluna tem 4 casas vazias, ou seja, faltam 4 números. E estes números são o 1, o 5, o 6 e o 8. A casa em destaque, esta casa selecionada, veja que não pode o 1, já tem 1 na linha, não pode o 5, também já tem o 5 na linha e também tem o 6 na linha. Então, a única possibilidade para a casa em destaque é o 8, então aqui colocamos o 8. E veja só, esta casa em destaque, aqui ó, no bloco 1, não pode o 5 e nem o 6, porque já tem o 5 e o 6 na linha. Então a casa em destaque tem que ser o 1, colocamos o 1. Veja que agora na terceira coluna faltam apenas o 5 e o 6. Vamos considerar agora o bloco 7. Veja que falta o 1, tem duas possibilidades para o 1. Essas duas casas aqui da linha superior. Falta o número 2. 3 possibilidades para o 2. Falta o número 3. 3 possibilidades para o 3. Aqui na coluna central. Veja que falta o 5. Falta o 6. 2 possibilidades para o 6. Falta o 7. 2 possibilidades também para o 7. Mas observa o seguinte. Que o 7 e o 1 ocuparão essas duas casas aqui da linha superior. 7 e 1. Por quê? Veja, na linha inferior não pode o 7 nem o 1. Na linha central não pode o 7 nem o 1. E na coluna da direita não pode o 7 nem o 1. Então essas duas casas aqui serão ocupadas pelo 7 e pelo 1. Então a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque. Por isso aqui colocamos o 6. Então para completarmos a terceira coluna falta apenas o 5. Colocamos o 5 na casa em destaque.
Agora veja o seguinte, aqui no bloco 7, sabemos que o 5 agora deverá ocupar uma dessas duas casas aqui da linha inferior, né? Porque essas duas casas aqui estarão ocupadas pelo 7 e pelo 1. O 5 não pode ir nesta casa em destaque, já tem o 5 na linha, então o 5 estará na linha inferior. Sendo assim, no bloco 8, aqui no bloco 8, o 5 não pode ir na linha inferior, nem na linha central, nem na coluna da esquerda, nem na coluna da direita. No bloco 8, a única possibilidade para o 5 é a casa em destaque, por isso aqui colocamos o 5. Agora veja que no bloco 8, a única possibilidade para o 8 passa a ser a casa agora em destaque, por isso aqui colocamos o 8. Agora no bloco 8, veja que faltam 3 números, está faltando, vamos ver, número 2, não é isso? Duas possibilidades para o 2, o 3 e o 4. Agora veja aqui no bloco 2. No bloco 2, a única possibilidade para o 8 é a casa em destaque. Por isso aqui colocamos o 8. O 9. No bloco 2, a única possibilidade para o 9 é a casa em destaque. Então aqui colocamos o 9. Então, no bloco 1, o 9 deve ocupar esta casa em destaque. E aqui colocamos o 9. Voltando aqui ao bloco 2, está faltando 3 números. Veja que está faltando 3, o 4 e falta o número 6. Mas veja aqui, que o 3 deverá ocupar uma dessas duas casas vazias aqui da linha inferior. Então o 3 está aqui na linha inferior no bloco 2. Logo, no bloco 3, o 3 deve ocupar esta casa em destaque. Então aqui colocamos o 3. Para completarmos a segunda linha, veja que falta apenas um número. Veja que está faltando o número 4. Então colocamos o 4 na casa em destaque. Voltando ao bloco 3, a última casa vazia deve ser o 4, colocamos o 4. Para completarmos a oitava coluna, está faltando apenas o 3, colocamos o 3 na casa em destaque. Então, para completarmos o bloco 9, falta o 4, colocamos o 4 na casa em destaque. Então, no bloco 8, o 4 deverá ocupar esta casa em destaque. Para completarmos a quarta coluna, falta o 3, colocamos o 3 na casa em destaque. Para completarmos o bloco 2, está faltando o 4 e o 6. A casa em destaque não pode o 4, então é o 6. E a última casa vazia do bloco 2 tem que ser o 4. Colocamos aqui o 4. No bloco 5, a casa em destaque não pode mais ser o 6, então tem que ser o 3. E a última casa vazia do bloco 5 tem que ser o 6. Colocamos o 6. Agora, indo para o bloco 1, veja que está faltando o número 2 aqui na primeira linha, falta o 2 e o 6. A casa em destaque não pode o 6, então é o 2. Para completarmos a primeira linha, colocamos o 6 na casa em destaque. Para completarmos o primeiro bloco, está faltando apenas o número, veja que falta o número 7, colocamos o 7 na casa em destaque. Assim, no bloco 7, a casa em destaque tem que ser o 1 e esta casa vazia ao lado do 1 tem que ser o 7. Colocamos aqui o 7. Então, no bloco 4, esta casa não pode ser o 1, então é o 5. Para completarmos o bloco 4, falta o 1. Colocamos o 1 na casa em destaque. Indo para o bloco 7, né? Ou observe que a primeira coluna falta apenas o número. Vamos ver. Veja que é o número 2. Primeira coluna falta o número 2. Colocamos o 2 na casa em destaque. Então, a casa vazia ao lado do 2. A casa vazia ao lado do 2 tem que ser o 5. Colocamos o 5. Para completarmos o bloco 7, falta o 3. Colocamos o 3 na casa em destaque. Então, para completarmos
Esta linha onde acabamos de colocar o 3, falta o 2, colocamos o 2 na casa em destaque no bloco 8, para completarmos o bloco 8 e terminar o jogo, falta o número 3. Então colocamos o 3 na casa em destaque. Pronto, o jogo acabou. Um abraço e até o próximo.